Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Django com Python, módulo 1, aula 8 do grupo Sigo. Até queria pedir desculpa aí o pessoal que de repente poderia estar seguindo, né, o curso, que eu sempre coloco aula quando me refiro ao curso. Eu criei uma outra playlist chamada Shorts, que seriam também sobre Python com the Django, porém são curtas, não entro tanto em detalhe, né? E mesmo assim acaba ficando um pouco grande os vídeos, mas depois eu fiquei pensando que de uma certa forma tem pessoas que gostam de vídeos grandes e com mais detalhes. São pessoas, se você ver, na verdade, quem vê só por cima, na verdade, não está aprendendo, está fazendo tipo Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas tem os que não, os que querem entender e aprender. E aí eu resolvi criar essa aula. Eu não vou mentir, não lembro de detalhes da última aula, mas me lembro da gente. Foi realmente uma aula grande, tiveram poucas visualizações. Foi onde eu falei de CSS no geral e do arquivo do base HTML, né? Eu vou até deixar na descrição, tá? O link da aula resumida, que tem uma que é maior também. Então, para a aula de hoje, eu vou supor que já entendemos o que é base e etc, tá? E qual que é o objetivo, né, aqui da aula hoje? É mais ou menos a gente chegar, eu vou passar aqui, ó, é pra gente chegar nesse resultado, tá? Bom, primeiro porque eu pensei que muita gente pode estar precisando, né, querer desenvolver um site e tal, procurando aprender de Django para aprender a desenvolver site, porém tem uma dificuldade muito grande com CSS, que foi o meu caso, eu tenho até hoje, eu tenho raiva, que eu perco mais tempo desenhando, né, do que... E aí, ultimamente, lógico, com a prática, com o tempo, a gente vai aprendendo, vai entendendo algumas coisas, vai pesquisando, enfim. E aí eu fiquei pensando que, assim, um pouco desse conhecimento que eu sei, de repente pode ajudar muita gente a parar de pegar layout pronto, sabe? Eu desculpa, mas eu não gosto. Muita poluição, e até se vocês um dia vierem a entender profundamente o CSS, vocês vão concordar comigo. E aí eu quero fazer com vocês, mas assim, como é algo longo, eu vou passar, vou adiantando depois, quando eu for editar o vídeo, e aí vai ficar em silêncio, de repente eu coloco um texto ou outro. Mas então a ideia é o seguinte: a gente vai criar um menu aqui em cima, que ele vai ser fixo. Esse menu vai ser o que? Ele vai ter os links, alguns links principais, né? Os links principais. Vamos colocar um logo aqui, não precisa necessariamente ser redondo, tá? Pode ser quadrado, mas eu vou colocar o logo da sigla, então vai ser redondo, tá? Então o topo, na verdade, seria essa parte inteira. Depois eu coloquei o topo bem no centro aqui, e aqui eu chamei de container, né? Então, como funciona, né? O CSS, a melhor forma de se trabalhar com ele principalmente quando a gente fala de posicionamento, tamanho, adequação, né? Você quer que esse logo sempre esteja nessa posição, porém adequado com a página, ou seja, se tiver um texto aqui, ele vai se alinhar ao texto, alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, tem 3 links, se você incluir mais um, você quer automaticamente que ele vá para o final da fila, esse tipo de coisas, né? Então a melhor forma é utilizando divs, tá? Então o que eu costumo fazer, daí cada um vai pensar o que achar melhor. Eu crio uma div full page, que eu chamo, né, que seria a página completa. Eu gosto muito de usar termos em inglês, tá, gente? Eu misturo, na verdade. Temos que colocar conteúdo, não ter container, coisa minha. Então, se vocês verem que menina doida, ela mistura, eu misturo, mas não é porque eu sou doida, porque pode ser porque eu sou doida. Eu não sei porquê, porque tem coisas que vem na cabeça em inglês
que vem em português. Deve ser essa a explicação. Vamos continuar. Então, aqui o logo. Aí aqui a gente vai ter um menu, um topo, container. Legal. Então, como eu coloco? Como se fosse um full page mesmo, né? A página inteira. Aqui, defino o que? Tamanho e largura. Aí vamos pensando já aí no que é óbvio, né? Que já veio na minha cabeça. Aí eu quero que não é metade, né? É uma parte só. Então eu quero que tenha um tamanho definido aqui e que ele vai ser o meu topo. Aí dentro do meu topo, então topo é uma outra div, tá? Só topo. Dentro da div topo, eu vou ter a div onde vai ficar o meu, os meus links, no caso, tá? Então isso aqui parece um botão, uma coisa, não, vai ser uma div, simples. Então quer dizer, eu tenho, ó, a div full, a div topo. Dentro da div topo eu vou ter essa div, né? Onde eu vou ter os links aqui. A princípio a gente não vai colocar, porque é muita informação para puxar essa aula. E aqui é o logo, uma imagem. Ponto. Também dentro de outra div, tá? Então, ó, div o full 1, div topo 2, div menu aqui 3, div logo 4. Então são 4 divs que a gente considerou full, né? Aí quando eu for criar aqui embaixo, eu vou criar qual? Container. Eu chamo de container o restante que vem aqui para a página, porque ela pode crescer ou não. E, gente, vocês já viram no final das aulas, algumas, as últimas, eu comecei a postar erros de gravação, depois vocês assistem, acabou de acontecer um, inclusive. Então, vamos lá, eu vou criar, vou utilizar azul para manter aqui o clima, né? E também trabalhar dentro da mesma paleta que a gente chama, né? Não ficar aquela colorida, azul, amarelo, vermelho, verde, não, tudo é azul, mudando a tonalidade. Opa, tem esse site aqui, ó, eu sempre comento nas minhas aulas a respeito, né, de web, para achar o código da cor, né? Então você procura aqui a cor que você quer, né? Ó. Aí você pega o código e copia. E se você tiver já um código pronto, full page, container, você pode dar um Ctrl, vamos para o GTK 364. Ele mesmo, ele já traz, tá vendo? Vamos colocar, então, que tá aqui, você copia, coloca aqui pra gente ver. Então vamos lá. Bom, eu sou visual, gente, vou ter que desenhar, peraí. Colocar assim, red, seria o container. Vamos deixar o conteúdo também, fazer só o topo. Bom, aqui tá de cor, colocar blue e azul. Ele fala, nossa, mas aqui você usou texto e aqui código. Se você utilizar as cores que ele entende que são as normais. Tem o dark blue, por exemplo, ele também entende que seja o azul escuro, né? Acho que é só assim, não lembro. Tem uns que ele não vai entender. O gray, ele entende que é o cinza. O branco, né? White, que é o mesmo. White, por exemplo, que é branco, é o mesmo de colocar assim, né? A presença de todas as cores. Eu acho que sempre me confundo, preto e o. Mas enfim, que cor eu tinha colocado. Vamos lá para cinza. Aí aqui, né, já deixa eu dar já tô numa pastinha aqui, vou dar um deixa eu só lembrar o nome da página. É a Roma, né? Ó que rápido. Tipo Matrix. Bom, vamos ver aqui. 1, 2, 7. Vamos ver se ele deu erro. Não rodou ainda. Eu vou passar. Aí, gente, já passei um pouco tá demorando para carregar. Bom,
pelo que vocês, como vocês podem ver, não está alinhado. Questão posição, etc, etc. Mas, ó, ele dividiu o topo do restante aqui do texto, né? Então, se eu, por exemplo, fizer isso aqui, ó, div class é igual container, então o nosso container já está definido, né? Que aí seria aquele papo. Gente, uma sugestão, tá? Abre o tag, já fecha, porque, ó, ainda mais eu esqueço. Vixe, Maria. Vou colocar só um parágrafo aqui, ó. Texto dentro do container. E aí a gente salva ali. F5. Ixi, deu ruim. Ficou tudo muito pra cima. Ah, por causa do full page. Tá. Então aqui, ó, de class full page. Bom, aí no final só, né? Antes do body. Esse body de amigo. Opa. Caramba, ele só desceu um pouco, não tô entendendo o que ele fez, não. Ah, ó, essas coisinhas aqui, ó. Você acha que é bobeira, mas dá uma dor de cabeça. Agora, por que tá tudo para baixo? Vamos tentar entender. O texto foi recebido pelo Django. Eu acho que tá no local certo, certo? Agora, o texto dentro do container e tá por trás a impressão, né? Então, o container provavelmente tá muito para cima. Aqui, ó, menos, tá para cima. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 50, só para fazer um teste. Ah, é o red, olha lá, tá vendo? Ó, texto dentro do container, aqui, 150. E é isso aí, agora a gente vai ajustando, né? Aqui então, ó, por exemplo, o P, ele não foi definido, certo? O nosso, aqui ó, eu não tenho, ó, não tem um P aqui, ó. Ele vai sempre usar isso aqui. Por quê? Eu não falei pra ele, ó, dentro da div tal, o P funciona dessa forma. Não, eu tô falando, ó, o P, né, de parágrafo, ele funciona dessa forma para a página inteira. Aí você fala, não, mas eu queria ter um P específico no meu container, a cor fosse branca, por exemplo, no texto. Então aí o que pode ser feito, né? Bom, aqui é o container, que é a classe, certo? E o P, então seria o P do container. Então, todo P dentro do container, ele vai usar essa configuração e não mais aquela de lá de cima. Do que foi definido. Então, vamos supor que aqui eu só defino a cor. Todo o resto, então, só a cor. Eu vou lá, vou falar que é branco. O resto continua tudo igual. Quer ver, ó? Vamos mudar aqui só a cor. Color, branco. Ó, mudou nada. Não mudou fonte, não mudou tamanho, não mudou posição, não mudou nada, só mudou a cor. Por quê? Porque eu não defini. Entenderam? Então, eu posso utilizar a propriedade P do mesmo projeto, porém, dentro de divs diferentes, podem ter comportamentos diferentes. E o que for igual, eu não preciso colocar. Porque está definido como se fosse assim. Você tem um padrão e você tem os filhinhos, né? Os filhinhos são o que tem as exceçõezinhas. Ah, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Mas o que não for definido, ele herda o do pai, digamos. Será mais ou menos assim. Bom, eu acho que é mais efetivo. O azul aqui tá até diferente. Eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Porque eu mexi nas aulas diferentes, igual fazia tempo que não mexia na aula, né? Então,
Mas é isso, a ideia, eu espero que vocês tenham pegado aí, ó, por que ele tá mais pra cá, tudo isso depois eu vou explicar pra vocês, é porque, é como eu falei, o curso, né, em teoria, não é de HTML e CSS, é Python com Django, porém, eu acho até, poderia dizer até assim um pouco injusto não falar disso, eu não sei, talvez porque eu tenha tido muita dificuldade, e o pessoal explicava e tal, e aí eu só vi assim, o CSS você usa o Bootstrap, não sei o que, e aquele arquivo gigante, enorme, que você não consegue entender nada, e aí você tinha, quem disse que o Bootstrap é o melhor design? Naquela coisa, sabe? Eu queria que essa cor fosse verde, ficaria melhor para mim, mas até eu achar a propriedade, se eu mexer ainda é capaz de dar ruim, entendeu? Então assim, eu resolvi aprender CSS. Como vocês podem ver, eu aprendi muita coisa, olha que não, brincadeira, mas sim, eu aprendi muita coisa, assim, pior que você fala, caramba, como que era antes? Era pior. Mas eu digo assim, eu preciso ver com calma e tal. E assim, eu me sinto sob pressão quando eu tô lá. Brincadeira. Mas aí eu vou ver com calma mesmo, pra não também ocupar o tempo. Vou editar agora a aula. E é isso. Então aqui nessa aula a gente encerra falando de CSS, de Base e etc. Vamos agora, aí na aula passada a gente falou também sobre o User Profile, né? Que é para você fazer cadastro do usuário pela área administrativa. Aí vamos supor que você vai ter um site que você quer ter cadastros de usuários. E também para isso você também tem que ter um login, certo? Falamos de duas coisas, cadastro de usuário e login, básico, certo? Tanto para o login quanto para o cadastro de usuário existe, são chamados, tudo que você vai enviar informações, gravar, né? A gente chama de formulário. Então, cadastrar o usuário é um formulário de cadastro, certo? É só o nome que assim, precisa ficar de formulário, tá? Por quê? Porque quando eu utilizo informações que eu vou enviar para o servidor, a gente chama de post, né? Então, você tem uma post e request. Então, quando você posta, você envia. E quando você faz um request, você solicita. Isso é básico aí de transações no geral, certo? Web services, enfim, tudo na vida é request e get. Request, post, desculpa. Tem o get também, enfim, pode ter request, post, request, get. Depende do framework. O que importa tanto para o formulário de cadastro quanto o formulário de login, no caso o login, mesmo não gravando informações, é chamado de formulário, porque ele possui campos e botões, basicamente. E esses são formulários que já existem prontos. É maravilhoso, assim. Tem quem ama, né? E eu, não é que eu não gosto, eu amo, eu só não amo, eu gosto, mas deixa eu tô brincando. Aqui eu vou explicar para vocês as vantagens e desvantagens, mas o melhor é para quem quer o básico, já existe pronto. Com uma linha de código, você faz um cadastro, você cria, né? Você cria uma página pegando um formulário já existente do Django e incluindo na sua página. Uma linha. Vocês vão ver na próxima aula. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Mas é isso aí, então espero que tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Espero que voltem. A próxima aula vai começar a ficar interessante. Cada um tem uma forma de explicar. O meu jeito talvez não seja o melhor, mas é o jeito que pra mim funcionou e funciona. Se de repente vocês tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade, deixem seus comentários. Se puderem, curtam, sigam o canal, fortalece o grupo. Tá legal? Então é isso, ficamos por aqui. Canal Sigo, aula 8.
finalizando o arquivo CSS e layout. Nos vemos até a próxima. Até lá. Bom, então ficou assim conteúdo. Então vamos. Aí as cores, eu gosto de azul e tem a ver com tudo. Ai, desculpa. É, depois, né, o pessoal de repente que estava seguindo o curso, porque eu acabei criando duas. Ai, desculpa, duas. Duas. Como posso dizer? É, uma banana. Eu acho que